Bom dia, amados. Desejo saudá-los com a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos retomando os estudos dos Salmos da Palavra de Deus e hoje nós vamos falar do Salmo 94. E eu dei o título a esse Salmo como O Vingador. É difícil nós ouvirmos com bons sons ou com bons sons esta palavra, Deus o Vingador. Mas é isso que a palavra de Deus nos mostra quem é o nosso Deus. E nós vamos entender melhor observando esse salmo. O Senhor, aquele que reina, que é soberano, que é grandioso e tem poder eterno e imutável, ele fará justiça, ele vingará o seu povo fiel que clama por justiça dia e noite. Será Deus mesmo vingador? Quando nós olhamos para Lucas 18:7, o Senhor Jesus Cristo, contando a parábola do juiz iníquo, ele faz essa associação com Deus e diz: não fará Deus justiça? Assim como o juiz ímpio, o juiz que não temia Deus, ele atendeu ao pedido da viúva. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O nosso Deus, ele é o Deus vingador. Ele fará justiça no momento certo. É verdade que a iniquidade e a injustiça sempre cercarão o povo de Deus. Sempre cercou. Mas nós devemos perseverar, esperar pacientemente no Senhor, porque o Deus que reina vingará o seu povo. O contexto do Salmo 94 não se sabe a época exata em que foi composto, mas fica claro que se trata de um salmo dos oprimidos. Parece que a situação envolvia governantes injustos em Israel. Os livros dos reis e das crônicas nos mostram uma longa história de pecados e injustiça de todos os tipos. Reis maus ocupando o trono e governando o povo de Deus. Mas também pode estar fazendo este salmo uma referência às nações pagãs que subjugavam o povo de Deus em Israel. Independente das circunstâncias que estava levando ao sofrimento, é claro que este salmo foi escrito em um momento quando o servo de Deus estava maldosamente sendo oprimido e precisava da justa vingança de Deus. Para entendermos melhor este salmo, eu dividi ele em 6 partes. A primeira parte do salmo está nos versos de 1 a 3. Aqui é o apelo ao vingador. O servo de Deus está cansado de sofrer abuso, exploração, todo e qualquer tipo de maldade. Ele não tem a quem recorrer, ele não tem a quem pedir socorro, senão ao Senhor, porque ele sabe que Deus é soberano e reina com poder e majestade, como nós vimos no Salmo 93. Exatamente por isso, ele apela ao único que poderá fazer justiça, o Deus vingador. E ele diz: ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece, levanta-te, ó juiz da terra, e dá aos soberbos o castigo que eles merecem. Até quando, Senhor, os ímpios, até quando os ímpios exultarão? Não é novidade vermos os ímpios pensando que estão impunes ou se safando de suas
iniquidades impunemente. Na verdade, como nós temos visto nos nossos dias isso acontecer. Da perspectiva do salmista, Deus parecia estar indiferente, demorando, não parecia estar usando do direito que ele mesmo tomou para si, a de que a ele mesmo cabe a vingança. Ele mesmo dará troco aos ímpios, como está lá em Deuteronômio 32, 35. O salmista não tinha dúvida que o Senhor agiria, tanto é que ele faz o apelo ao Senhor. Mas a questão era, quando? Este aqui é o apelo ao vingador. Até quando os perversos se alegrarão de suas maldades? Até quando, Senhor? Manifeste-se em majestade, levante-se e haja como juiz, retribua-lhes. Esse é o apelo aqui do salmista. A segunda parte é o argumento oposto ao vingador, verso de 4 a 7. O salmista tem uma boa razão para esse apelo. As coisas que os ímpios estavam fazendo atingem o que Deus considera mais precioso. Observe. Até quando fazem alarde e falam com arrogância todos os que praticam a iniquidade e se vangloriam? Esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam as viúvas e os estrangeiros e assassinam os órfãos. E dizem, o Senhor não está vendo. O Deus de Jacó não faz caso disso. Lembram de Abacuque? Ele fez o mesmo tipo de pergunta. Até quando, Senhor, terei de pedir socorro? Abacuque 1:2. Não é para menos o apelo do salmista ao Senhor. Senhor, olha o que os ímpios fazem. Despejam palavras arrogantes, são malfeitores e contam vantagem do mal que praticam. Massacram o povo, esmagam, oprimem, matam, assassinam o seu povo. Por mais que isso seja literal ou figurado, quando alguém, um governante, tira a possibilidade ou tira as necessidades, ou deixa de suprir as necessidades do órfão e da viúva na época, era condená-los à morte. E o salmista diz, até quando eles agem dessa maneira? Com toda essa maldade, e ainda por cima, zombam de ti, Senhor, zombam do Senhor, dizendo, Deus de Israel não vê, está pouco se importando para o seu povo, o Deus de Israel não está nem aí. O argumento posto pelo salmista é que os ímpios praticam o mal, que o Senhor odeia, se acham poderosos e julgam estar ocupando o trono que somente a Deus pertence. E ainda fazem pouco caso de Deus. E isso é inadmissível. E a pergunta é, até quando isso, Senhor? A terceira parte é a advertência imposta pelo vingador, verso de 8 a 11. Prestem atenção, ó estúpidos, dentre o povo. E vocês todos, quando se tornarão sábios? Aquele que fez o ouvido, será que não ouve? Aquele que formou os olhos, será que não enxerga? Aquele que repreende as nações, será que não vai punir? Aquele que dá aos seres humanos o conhecimento, será que não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos do ser humano e sabe que são pensamentos vãos.
Deus, através do salmista, está impondo aos ímpios sua advertência. Eles estão sendo avisados de que Deus ouve o clamor do seu povo. Afinal, Ele próprio criou os ouvidos, portanto não é surdo. Deus está vendo o que os ímpios estão fazendo, porque Ele criou os olhos. Deus sabe o que eles estão fazendo e conhece intimamente cada pensamento perverso que eles alimentam no coração, porque o Senhor os criou. Não era para menos que os ímpios estavam sendo chamados de tolos, sem entendimento. Porque Deus, o vingador, conhece tudo e todos, e cobrará de todos não só o que pensam, mas também o que fazem e como fazem. Vai cobrar dos ímpios e de todos as suas práticas. Não há como se esconder de Deus, se safar de Deus. Então, por isso que ele chama de tolo, insensatos, porque eles ignoram o conhecimento de Deus, o Deus Criador. Então, meus amados, não seja tolo, não viva como um insensato. Busque entendimento bíblico, busque a verdade de Deus, porque Ele conhece e tem conhecimento de tudo e de todos. Nada passa sem o conhecimento de Deus. Nada passa desapercebido a Deus. Ele sabe de tudo. Ele é o Deus onisciente. A quarta parte do Salmo é a afirmação de fé do justo, mesmo sendo vítima dos ímpios. Verso de 12 a 15. Bem-aventurado, Senhor, é aquele a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei para lhes dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. Pois o Senhor não abandonará o seu povo, ele não irá desamparar a sua herança. Nos tribunais voltará a imperar a justiça, e todos os de coração reto o seguirão. Aqui nós achamos o salmista meditando sobre as bênçãos que o justo, ou melhor, que os justos desfrutam, mesmo tantas vezes sendo vítimas dos ímpios. Podemos ver aqui uma afirmação da fé, de confiança no Senhor, mesmo vivendo em um mundo caído. O justo é feliz porque é disciplinado pelo Senhor. Não é castigado, mas é educado, ensinado na lei do Senhor. Essa é a fonte da felicidade do justo, a lei do Senhor. Sabe por quê? Porque nos dias de crise, nos dias de adversidades, ele se mostra confiante no Senhor, pois sabe que o ímpio será julgado um dia, mais cedo ou mais tarde, e o justo nunca será rejeitado. Deus jamais o abandonará. O mal não é eterno e terá fim. Deus o destruirá, porque Ele é o Deus poderoso. E a terra testemunhará um dia uma vida baseada na justiça. E os de coração íntegro a buscarão. E sabe mais, irmãos? Essa fé traz alívio e segurança. A quinta parte do Salmo é o alento, o encorajamento para os justos vítimas dos ímpios, verso 16 a 19. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fosse o auxílio do Senhor, a minha alma jamais estaria na região do silêncio. Quando eu digo, os meus pés vão resvalar, a tua bondade, Senhor, me sustém. Multiplicando-se em mim as inquietações, as tuas consolações me alegram
me alegram a alma. Quando o justo pensou que fosse cair, o amor leal de Deus, o amor leal do Senhor o sustentou. Quando estava muito preocupado, o Senhor o consolou. Amados, a palavra de Deus nos diz que o consolo divino alivia a ansiedade, multiplicando-se em minhas inquietações. As tuas consolações alegram a alma, me alegram a alma. Lembremos que o Senhor Jesus nos deixou outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito dele em nós. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro encorajador, que nunca te deixará. João 14,16. O alento dos justos, vitimados pelos ímpios, está na proteção, na defesa, na ajuda e consolação do Senhor, que nos dá esperança e ânimo em tempos de crise e de aflição. Lembremos disso, amado, isso é muito importante para os momentos de dificuldade que nós vamos enfrentar no nosso dia a dia. E a sexta parte do Salmo é a âncora dos justos, vítimas dos ímpios, verso 20 a 23. Será que pode associar-se contigo o trono da perversidade, que foge o mal, tendo uma lei por pretexto? Ajuntam-se contra a vida dos justos e condenam à morte os inocentes. Mas o Senhor é o meu alto refúgio, o meu Deus é o rochedo em quem me abrigo. Sobre ele faz recair a sua iniquidade, e pela maldade deles próprios os destruirá. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. O salmista conclui o salmo com um importante contraste, revelando a âncora da alma dos justos. A confiança do servo de Deus, dos justos, não está nos homens do poder, não está sobre pessoas, não está sobre previsões, sobre promessas de paz ou prosperidade. A confiança do servo de Deus está em o justo vive pela fé. Fé no Senhor, que é o nosso abrigo e proteção e fortaleza. Fé no Senhor, que no final fará justiça, vingará da maldade dos ímpios. A firmeza do justo está aí, na fé no Senhor. E que ensino nós podemos tirar do Salmo 94? Que aplicação podemos fazer do ensino que Deus nos dá aqui como vingador? Você não precisa ser vingativo. Se Deus nos vingará dos perversos e dos maus, não temos que nos ocupar de vingança, mas de praticar o bem. Você não tem que se vingar de ninguém, não precisa fazer justiça com as próprias mãos, não tem que se vingar de quem pecou contra você, machucou você, abusou você, te agrediu, te defraudou. Se ele é o vingador, você combate o mal com bem, deixa a justiça nas mãos do Senhor. Eu encerro com 1 Pedro 2, 21 a 23, que diz: porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou o seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nos liberta de qualquer sofrimento, ou melhor, qualquer sentimento de vingança. O Senhor é a vingança, que paguemos o mal com o bem, porque o Senhor é o vingador. Que essa verdade esteja cada dia em nossos corações. É o que pedimos e oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.